queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos para o nosso conteúdo. A aula de número 7 traz como objeto de conhecimento estratégias de escrita, textualização, revisão e edição, detalhamento, resumos, paráfrases e citações. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, nossa aula será sobre resumo. Ai, é muito fácil fazer resumo? Será? Será que a gente sabe realmente fazer um resumo? Será que o resumo é só tirar uma coisinha aqui, uma coisinha ali e vai ajeitando? Vamos lá verificar? Resumo, olha só o que é um resumo. Nós temos tipos de resumo, né? Então vamos lá. Resumo também é conhecido como resenha-resumo. É um texto que consiste em extrair as partes mais relevantes do texto base, tornando mais objetivo. Olha só que legal. Então prestem atenção aqui, que a gente conhece de uma forma mais comum somente como resumo, certo? Mas pode aparecer como resenha-resumo, que é o nome dele. Mas como tem vários tipos, tem o resenha-resumo, resenha crítica, então ele acabou tirando o resenha e deixou só resumo. Só resenha, né? Mas ele vai aparecer ali como resenha-resumo ou simplesmente resumo. E aí, como o próprio conceito eu trouxe para vocês, é extrair as partes mais relevantes do texto base, da onde a gente está tirando a ideia. Mas será que basta só tirar, gente? Tirei e vou colocando de qualquer jeito? Não, porque todo texto tem que ter o quê? Coesão e coerência, ou seja, eles têm que ligar perfeitamente para ter um bom entendimento, certo? Então vamos lá, como eu falei para vocês, tem vários tipos de resenha, no caso, vários tipos de resumo, porque essa é a nossa aula. Vamos verificar os tipos de resumo? Olha só, trago para vocês o resumo indicativo. Esse resumo indicativo foca o quê? Foca nos fatos importantes, as principais ideias, sem que haja exemplos oferecidos do texto original. Vejam que aqui é somente os fatos, né? E não vai ter exemplos em si. Se lá no texto original citou alguns exemplos, nesse aqui indicativo não vai ter exemplos, porque ele é bem sucinto mesmo. Então, ele é muito objetivo. E aí, nós temos o resumo informativo. Nesse resumo, a gente vai pegar o quê? As informações, os dados qualitativos e quantitativos expressos no texto original, tá? Então, veja que aqui eu vou pegar as informações e dados. Então, se lá no resumo que eu estou fazendo do texto e tem esses dados, no meu resumo informativo vai ter que constar também, tá? Geralmente são utilizados em textos acadêmicos, né? Porque aí eu não tenho mais para onde eu fugir. Eu não posso simplesmente só pegar as partes mais importantes, eu tenho que demonstrar ali também os dados, por isso que é um texto mais acadêmico, porque exige um pouquinho mais de atenção na sua elaboração, tá? E o que deve ter um resumo? Porque, como eu falei para vocês, não pode simplesmente tirar e ir jogando ali à toa. Então, tem algumas coisas que é importante ter no nosso resumo. Vejam aí. Trago para vocês um esqueminha, né? Que no nosso resumo ele tem que ser o quê? Conciso, claro, objetivo e impessoal. Ou seja, se eu faço o resumo de um texto e o meu resumo, às vezes, é bem maior do que o texto base, será que eu consegui alcançar o objetivo do resumo, que é ser conciso e claro, né? Claro, objetivo? Provavelmente não. Se eu faço um resumo que é maior do que o meu texto base, eu já quebrei aí essas duas regrinhas, né? E o meu resumo também tem que ser o quê? Impessoal. Não pode ter marcas de pessoalidades ali, tá bom? Não posso chegar e de repente botar a minha
Opinião. Lembrando que eu estou falando de um resumo, ou seja, uma resenha-resumo. Vai acontecer de eu ter uma resenha onde eu preciso me posicionar? Vai, mas não é o caso, tá bom, gente? Nessa situação, eu tenho que ser claro, objetivo, conciso e não botar o meu posicionamento, não ter ali bem claro, uma primeira pessoa, tá bom? E aí vamos falar de como produzir, né? Vamos lá, produzindo um resumo, vejam só. Quando a gente vai produzir um resumo, a gente tem que ter o quê? Primeiramente, um texto base. E aí eu tenho que pegar esse texto base e ler com muita atenção, para eu entender o que o texto está realmente falando. Se de repente, na primeira leitura, eu não conseguir ainda entender perfeitamente o meu texto, eu tenho que fazer uma segunda leitura, talvez até mesmo uma terceira leitura, para que eu possa realmente entender, compreender o meu texto. Porque como é que eu vou fazer um resumo de um texto que eu não entendi? Se eu não entender o texto, eu não vou fazer um bom resumo. O meu resumo não vai ser conciso, não vai ser objetivo, não vai ser claro, porque eu não entendi. Tá bom? Geralmente, quando a gente não entende, aí o que a gente quer fazer? É encher linguiça. Vou fazer aqui encher linguiça para ficar bonito. E não, aí você perde o objetivo do nosso resumo, tá? Outra coisa, tá bom, já fiz a leitura com muita atenção, já entendi o que meu texto base está falando, aí eu vou destacar principais, né, ideias desse meu texto. Por isso que, olha, tá vendo como é importante fazer várias leituras? Depois que eu entendi o texto, agora eu vou lá e vou identificar as principais ideias desse meu texto. Vai lá e destaca. Vai destacando. Já destaquei as principais ideias. Aí vamos para o próximo passo, que a gente tem que ser o quê? Sucinto, tenho que o que? Reduzir, tenho que ser mais direto, né? E aí eu já fiz isso, já fui sucinto, peguei as minhas ideias, agora eu vou colocar no papel. Quando eu vou colocar no papel essas ideias principais, como eu disse para vocês, eu não posso simplesmente jogá-las no papel, até que eu tire esse pedaço aqui, aí eu vou colocar agora esse aqui, porque senão o meu texto vai ficar uma confusão. Então, depois que eu já fiz isso, coloquei as ideias no papel, tudo bonitinho, eu tenho que fazer o quê? Uma leitura. Então, olha só. Após a escrita, leia para verificar a coerência. O que seria a coerência? Saber se está tendo uma sequência lógica entre as ideias que eu tirei do texto e se elas estão sendo ligadas de forma legal, que eu consiga ler o texto e eu entenda, tá? Se necessário, faça os ajustes. Então, já peguei as ideias, já comecei a escrever meu texto. Terminou? Eu vou ler. Leia em voz alta, porque às vezes a gente lendo aqui, ó, não percebe como o texto está confuso. Leia em voz alta. E aí você vai perceber, opa, aqui ficou meio estranho. Por quê? Provavelmente faltou um conectivo ali melhor para fazer o que? A coesão. Ah, faltou aqui, tá sem coerência. Eu tô falando disso, de repente já passei para outra coisa. Não, então vou ajustar até quando eu começar a ler, eu conseguir que o texto está sendo linear, sabe? Eu tô conseguindo ler assim, entender perfeitamente. Se você pega um texto que você tem muita dificuldade, de duas ou uma. Ou o texto tem umas palavras muito difíceis para você mesmo, ou o texto não está bem escrito. E lembre-se que quando a gente não escreve para a gente escreve para uma outra pessoa. Não é assim, ah, eu peguei aqui e eu entendi. Ótimo. Mas você escreveu esse texto só para você? Você não vai mostrar mais para ninguém? A partir do momento que a gente faz um texto para outras pessoas, as outras pessoas têm que entender. Isso serve também para a letra, tá, gente? Porque hoje, como nós estamos no mundo digital, as pessoas não escrevem mais, mas a gente ainda precisa utilizar aqui, ó, né, a mão. Então, se você escreve um texto onde a sua letra está muito difícil de entender, você não está alcançando o seu leitor. Então, é importante também, na hora da revisão do texto, revisar a sua letra, revisar a ortografia. Será que essa palavra está certa? Eu estou na dúvida. Eu vou pegar o dicionário para pesquisar. Eu vou pegar lá no celular, né? Já tem um celular, já tem um dicionário online. Precisa nem andar mais com aquele tijolo que a gente andava debaixo do braço, né? Então, consulta para verificar se a escrita está adequada. Então, você já verificou tudo isso, o texto está conciso, claro, objetivo, não botou marcas de pessoalidade ali.
o seu texto está o quê? Pronto. E o que mais a gente pode deixar o nosso texto maravilhoso, professora? Acrescentar certas informações, como, por exemplo, fazer paráfrase em relação ao nosso texto resenhado. Vejam aí o que é paráfrase. Vejam, a paráfrase é um recurso de interpretação textual que consiste na reformulação de um texto, trocando as palavras e expressões originais, mas mantendo a ideia central da informação. Olha só que legal. Essa aqui, quando a gente vai fazer um resumo, a paráfrase está muito presente. Por quê? Quando a gente pensa que fazer o resumo é somente pegar as partes mais importantes e jogar no papel, a gente está fazendo simplesmente uma cópia, um recorte, inclusive, e copiando. E quando a gente pede um resumo, não é isso que eu quero. Eu quero saber o que é que você entendeu. Por isso que eu falei para vocês, tem que ler até entender o texto, para que quando vocês precisam utilizar a paráfrase, que é fazer aquela releitura do que foi lido, você escrever de forma adequada, sem fugir ou desviar o assunto de como estava. Porque às vezes, quando a gente vai reescrever, a gente troca uma coisinha e já mudou totalmente o sentido do que estava no texto original. Então veja a importância da paráfrase, a importância da leitura e da compreensão do texto resenhado. Né? Outra forma de fazer esse resumo, que vai dar uma grande base para vocês no texto, mostrando confiabilidade no texto de vocês, é o quê? A citação. Vamos verificar o que é citação? Vejam só, citação é um recurso utilizado no resumo para fazer referência às ideias do autor que escreveu o texto original que está sendo resumido. Então eu peguei lá meu texto e vi que tem um trecho que ele é muito importante e eu não quero correr o risco de mudar as palavras e mudar o sentido. Então eu vou lá e utilizo a citação, tá? A citação, eu vou usar o recurso de aspas, vou nomear quem foi que disse aquilo, tá bom? Então, 2 recursos para fazer um texto bacana, paráfrase e citação. E por que utilizar citação em resumo, professora? Vamos lá verificar a importância. As citações podem dar embasamento no seu resumo. Elas são importantes porque dão credibilidade àquilo que você escreve. Então, eu percebo que a credibilidade é super importante. Você colocou lá e alguém pode perguntar assim, tá, mas da onde você tirou isso? Tá tirando da tua cabeça, é? Não, não é assim não. Eu falei, não tirei da minha cabeça não. Segundo Aristóteles, então você vai dizer da onde você tirou, o que mostra que tem uma pessoa especializada, que tem um gabarito para informar realmente aquilo e dar base no que você está falando e ali dando maior credibilidade, certo? Então vejam aí como é fazer um resumo, não é só copiar. Às vezes você pode fazer o resumo e falar assim, isso aqui não tá bom. Por quê? Você fez uma cópia. E resumo não é cópia, são coisas diferentes, certo? Então agora fiquem atentos, tá bom? Que vai passar um vídeo falando sobre a gordura do bem. Será que existe gordura do bem? Quando eu penso em gordura, eu só penso que é coisa ruim. Mas não, né? Fiquem atentos. Gordura do bem. As queimaduras são uma das principais causas externas de morte no Brasil. Em média, 1 milhão de casos são registrados a cada ano, segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras. Uma pesquisa brasileira promete melhorar esse cenário com um novo tratamento para queimados que usa a gordura corporal do próprio paciente para cicatrizar mais rapidamente as suas feridas. Na terapia proposta, a gordura do paciente é aspirada e aplicada sobre a queimadura com uma gaze, como se fosse uma pomada. O cirurgião plástico Marco Aurélio Pelon, líder da pesquisa, explica que as células de gordura, chamadas adipócitos, produzem uma série de substâncias que estimulam a circulação sanguínea e a multiplicação das células da pele. Quando retiradas do corpo, a falta de oxigênio faz com que elas produzam certos hormônios, que chegam até as células da queimadura e aceleram o processo de cicatrização, afirma. O tratamento começou a ser testado em 2010, com pessoas que sofreram queimaduras graves de 2º e 3º grau, em mais de 60% do corpo. Como cada paciente tem um tempo de resposta diferente à terapia, ainda não é possível determinar o tempo médio de cicatrização com a nova técnica.
No entanto, segundo Pellon, a velocidade de cura é visivelmente mais rápida e a qualidade da cicatrização também é melhor, o que diminui a necessidade de enxertos. Uma cicatriz boa é aquela que, além de bom resultado estético, é também funcional, pois uma má cicatrização pode limitar os movimentos do paciente, explica o médico, que trabalha com a recuperação de queimados há mais de 30 anos. Após algum tempo, as células de gordura aplicadas sobre a queimadura morrem e deixam de produzir essas substâncias benéficas. Por isso, o próximo passo da pesquisa, em parceria com o biólogo Radovan Borojevic, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, é conservar as células adiposas em um ambiente controlado, em que recebam o oxigênio na medida certa para não morrer e continuar produzindo os hormônios de cicatrização. Com o cultivo das células, será possível retirar essas substâncias diversas vezes de uma mesma amostra. Queremos extraí-las do tecido adiposo e aplicá-la várias vezes na queimadura, para ver se os resultados são melhores, explica Pellon. Esse estudo pode caminhar para o desenvolvimento de um novo fármaco, acrescenta o médico, que testará o novo procedimento em pacientes da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Moutinho, Sofia, Gordura do Bem, julho 2021. Ciência Hoje. Disponível em https://cienciahoje.org.br/artigo/Gordura do Bem. Acesso em 18 de março de 2024. Muito bem, olha só, né? Tem uma gordura do bem. Perceberam aí nesse texto que ele faz uma divulgação de um estudo, não é? Ou seja, fizeram pesquisas ali em referente aos pacientes que sofreram de queimadura muito grave, né? Grau 2, grau 3, a gente sabe que é uma queimadura muito profunda. Então, os médicos ali da área decidiram investigar e verificar e conseguiram pegar esse tratamento com a gordura do bem. Durante o texto, falaram o nome do médico, como fazia o procedimento, perceberam que não é uma gordura que ele vai extrair de outras pessoas, é do próprio paciente. Então, eles vão pegar do próprio paciente essa gordura para estabilizar, para cicatrizar da melhor forma e dar uma qualidade de vida para esse paciente após o tratamento. Então, eles mostram como aconteceu, da onde eles tiram, o nome do médico, qual foi a universidade que fez esse estudo, né? A cidade. Então, olha quantas informações que vão dar base ao meu texto, além de divulgar um estudo maravilhoso, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, o caso de queimadura, principalmente queimaduras em crianças, ainda é grave, ainda é muito alto, né? Porque acontece ali da criança ser muito curiosa, ou às vezes, infelizmente, as crianças estão sozinhas em casa por necessidades do pai de precisarem trabalhar, né? Então fica ali ainda muito vulnerável e esse recurso é ótimo. Mostra aí também que dá uma cicatrização, porém eles não conseguem ainda dizer um tempo específico, uma vez que se restabilizar vai precisar o quê? Da situação do paciente. Cada paciente tem um jeito, certo? Vai ter um paciente que vai se recuperar mais rápido, um outro paciente que vai demorar um pouquinho mais, então ainda não deu para dizer assim uma estimativa do período de cicatrização. Mas o que eles focaram ali foi o quê? A importância da cicatrização e do bem-estar do paciente, para que depois eles não fiquem limitados, às vezes, no movimento, porque vocês sabem que vai diminuir a pele, né? Porque queimou, então de repente pode encurtar e aí ele não conseguir mais esticar todo o braço, por exemplo. Então eles trabalharam tudo isso para que o paciente consiga voltar na sua vida mais normal possível, certo? Então vamos lá verificar um pouquinho sobre a citação, né? E a paráfrase dentro do nosso texto. Será que esse texto trouxe esses dois recursos no nosso resumo? Vejam só. Olha só, dentro do nosso texto, ele trouxe esses dois elementos que eu falei para vocês, né, que vão auxiliar a dar mais credibilidade ao nosso texto. Percebam aí que o texto tá colorido, tem um rosa, né, um rosa, para mim é rosa, né, tem um verde, não sei como é que aparece para vocês, mas é rosa e verde. Os verdezinhos, se você tá bem pequenininho, mas acho que dá para ver, eles estão entre aspas. Por que será que os de verde geralmente estão entre aspas e os de rosa não?
Qual será a diferença? Mas vocês conseguem perceber que praticamente em cada parágrafo ele usa uma citação e uma paráfrase? Então esse texto está bem embasado, tem bastante coisas que a gente pode botar como um texto que tem credibilidade, né? Principalmente através das citações. Ele cita bastante o pesquisador, no caso, o médico, certo? Então, eu posso afirmar que eu confiaria nesse texto, tá bom? Até mesmo pelo site, não é só pela questão da citação, mas o site, esse site é de confiança, né? Eu confio nesse site, porque eles divulgam bastante questões de divulgação científica voltada ali para a área da saúde, o que é super importante. Então agora eu vou trazer para vocês aquilo que estava colorido bem pequenininho para a gente conseguir perceber os exemplos de paráfrase e citação, tá bom? Vamos lá, o primeiro exemplo, vejam aí, o cirurgião plástico Marco Aurélio Pelon, líder da pesquisa, explica que as células de gordura, chamadas adipócitos, produzem uma série de substâncias que estimulam a circulação sanguínea e a multiplicação das células da pele. Percebam aí, ó, que ele pegou a fala desse cirurgião plástico, certo? E com as palavras dele, né, de quem está fazendo o resumo, colocou o que chega próximo do que o cirurgião plástico falou. Então, não é a palavra igual como o cirurgião falou, mas está com a mesma ideia, ele está explicando. Já na parte de baixo, percebam que começou ali com aspas, né? Quando retiradas do corpo, a falta de oxigênio faz com que elas produzam certos hormônios que chegam até as células da gordura e aceleram o processo de cicatrização, afirma. Quem é que está afirmando isso? Quem é que falou isso? O cirurgião plástico Marco Aurélio Pelon. Então percebam que essa parte aqui, né, que está de verde, quem falou foi o próprio cirurgião, foi o próprio médico que está explicando. Olha a marca aqui que mostra que o discurso está num discurso direto, né? Porque a própria fala do personagem, olha aqui mais um elemento que comprova que é igual como o cirurgião falou. Não foi quem fez o resumo que escreveu com as suas próprias palavras. Então aqui é uma citação e nessa parte aqui é uma paráfrase, tá bom? Conseguiram perceber a diferença? Vamos para mais um exemplo, vamos lá? Olha só, novamente, no entanto, segundo Pelon, então ele está dando base ali, que ele não tirou da cabeça dele, porém, ele vai começar a explicar com as suas próprias palavras. A velocidade de cura é visivelmente mais rápida e a qualidade da cicatrização também é melhor, o que diminui a necessidade de enxertos. Então, ele está explicando que esse método é muito melhor, né? Porque ele ajuda na velocidade do tratamento, né? E não vai precisar fazer outros enxertos que muitas das vezes o paciente precisa. Nesse trechinho aqui, gente, ele está fazendo uma paráfrase. Por quê? Ele está usando as suas próprias palavras. A gente viu lá, né, no conceito, que eu vou pegar e substituir, trocando as palavras, para que eu mostre o que eu entendi, sem fugir, né, da ideia central do texto original. Então, percebam que aqui nesse trecho, em nenhum momento ele fugiu do que realmente Pelon falou, né, que esse tratamento é mais inovador, ele é mais rápido, ele ajuda não só na cicatrização, mas também na qualidade ou após o tratamento, né, e que não precisa de outras situações, que no caso seriam enxertos. Então, aqui, o resenhista, né, que está fazendo a resenha resumo, ele conseguiu utilizar a paráfrase de forma bem adequada, sem fugir à ideia central. Aí na parte de baixo, novamente, olha só, aspas, fecha aspas aqui, explica o médico, veja que ele cita quem está fazendo. Quem é o médico em questão?
Pelon. Ele passa o tempo todo citando. Então, veja aqui, ó, que ele faz segundo Pelon, aqui explica Pelon, aqui ele faz, né, a paráfrase, ele faz de uma forma indireta, uma citação de forma indireta, porque ele diz quem escreveu, mas ele escreve com as suas próprias palavras. Aqui na citação, ele faz a citação de forma o quê? Direta, ou seja, como exatamente o médico falou. Uma cicatrização boa é aquela que, além de bom resultado estético, é também funcional, pois uma má cicatrização pode limitar os movimentos do paciente. Então, quem falou isso foi o médico, e igualzinho. Então, ele foi lá, opa, vou fazer isso aqui, escrever, porque eu achei super importante enfatizar, né, essa fala do médico. E aí falou que quem disse isso não é ele, e sim o médico Pelon. Certo? Vamos para mais um exemplo de paráfrase e citação que estavam dentro do texto, tá? Com o cultivo das células, será possível tirar essas substâncias diversas vezes de uma mesma amostra. Então, olha aí a facilidade, né? Diversas vezes, não vai precisar ficar ali sempre manuseando o paciente. Tirou aquela célula e vai poder utilizar outras vezes sem incomodar. Aí, olha só, essa é a paráfrase, tá? A citação começou com aspas, que é importante, porque vai mostrar a fala, né? Lá, quando a gente faz no texto narrativo, quando a gente quer mostrar que a fala do personagem, geralmente a gente utiliza o quê? O travessão, né? Aqui, o travessão foi substituído pela aspa, tá? Queremos extraí-las do tecido adiposo e aplicá-las várias vezes na queimadura para ver se os resultados são melhores, explica Pelon. Esse estudo pode caminhar para o desenvolvimento de um novo fármaco, né? Então, veja aí que pode caminhar para uma melhor medicação, de melhores resultados. Então, o primeiro é uma paráfrase, porque o resenhista, né, quem estava fazendo o resumo, foi lá e escreveu com as suas próprias palavras o que ele entendeu, sem fugir da ideia central, porque às vezes a gente fala assim, mas foi isso que eu entendi. Ótimo, foi isso que você entendeu, mas infelizmente você não entendeu certo, porque a ideia é essa. Não é o caso do nosso resenhista, ele conseguiu pegar bem a ideia, botou em paráfrase, e logo em seguida, para confirmar essa paráfrase dele, o que é que ele fez? Coloca uma citação, ou seja, a frase, né, do autor, no caso do médico, que o melhor especialista não há, quem trabalha realmente na área. Certo, gente? Muito bem. Então, a nossa aula aí, ó, de resumo, a gente viu que o resumo não basta tirar as ideias centrais, né? Eu tenho que saber identificar essas ideias centrais e conseguir colocá-las de forma coerente, né, dentro do texto, com uma coesão perfeita para que quem vai ler consiga entender. Eu tenho que fazer paráfrase, porque eu tenho que reescrever esse texto, não é somente copiar como está igual, porque resumo não é cópia. E para deixar esse texto com muita credibilidade, que as pessoas digam assim, ah, é verdade, eu tenho como acreditar nisso porque tem base, é através de citação, que a gente viu aí bastante exemplo dentro do texto resenhado. Certo, gente? Então não esqueçam, resumo não é cópia. Ele tem que ter o quê? Objetividade, ele tem que ser sucinto, ele tem que ser claro e não posso colocar minha opinião. Vocês perceberam que no texto que a gente viu aqui, que a gente verificou a paráfrase e a citação, em algum momento do texto, ou vocês conseguiram perceber a opinião de quem estava fazendo? Não, porque não é o objetivo da resenha resumo. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido bastante conteúdo e a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!